Olá, meus amigos, muito boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Não sei que hora que você vai estar vendo aqui esse vídeo, né? Gostaria de deixar aqui uma passagem, a qual se encontra no livro na carta, né? Encontra aqui na Bíblia, na carta, na epístola, né, do apóstolo Paulo, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Que diz assim: Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, postos por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifesta em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivemos, somos sempre entregues à morte, né, por causa de Jesus, a fim de também a vida de Jesus seja manifesta em nossa carne mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Por seguinte, tendo o mesmo espírito de fé e respeito do qual está escrito: Agradei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós com Jesus, e nós para o lado dele, juntamente convosco. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, né, um dos grandes apóstolos de Jesus, um dos últimos apóstolos a ser levantado, né, o apóstolo dos gentios, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que era matador de cristãos, né? Agora ele passa a sofrer por aquela fé que ele perseguia, né? E esse apóstolo ele passa a incentivar os irmãos para que não desvanecessem na fé, né? Para que permanecessem firmes, aguardando a volta do Senhor Jesus, né? Aguardando a redenção, né, desse corpo mortal, porque não só a Bíblia, mas vários outros escritos, né, antigos, hebraicos, vai dizer, né, do plano de salvação, né, o plano que Deus tem para toda a humanidade, né? É claro que todo aquele que crê, porque Deus ele criou o homem com o seu livre-arbítrio, o direito de escolha, né? Mas o direito de colheita vai ser a responsabilidade de cada um, aquilo que a gente decidir, né? Do lado que a gente decidir se posicionar, é o lado do qual nós iremos receber, né, o pagamento, é claro. Então, né, aqui deixa bem claro que Deus ele tem um projeto para nós, um plano de salvação, né? Deus ele tem bênçãos aqui na terra também para nós, irmãos, mas também tem aflições que nós teremos que passar por conta do amor de Deus e do nome de Jesus, né? Porque nesse mundo ao qual nós vivemos, que a Bíblia diz que ele jaz no maligno, né? Nós não iremos ter somente facilidade, iremos ter mais dificuldades do que facilidade. Porque muitas pessoas às vezes não sofrem por falta de dinheiro, mas sofrem por falta, né, da questão espiritual, por não ter o espírito alimentado, busca somente o desejo da carne, né, e vai se aprofundando nos desejos da carne e acaba esquecendo que tem uma alma para alimentar, tem um espírito, né? Por isso que Jesus ele falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Caso contrário, nós iremos morrer espiritualmente. Mas a gente vê aqui, né, que quando a pessoa ele é alimentado, né, espiritualmente, ele passa a pensar diferente, irmãos. O apóstolo Paulo ele foi um apóstolo que quando ele se entregou a Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, ele se entregou de corpo e alma e ele se mergulhou no evangelho, né? Passou a viver a palavra de Deus, não somente pregar, mas também viver a palavra de Deus, né? Viver a vontade de Deus, né? E Deus requer isso de nós. É tanto que ele fala aqui que perseguidos, né, mas não abandonados, né?
E ele vai retratando aqui, irmãos. E no capítulo 5 ele fala: sabemos com efeito que se a nossa casa, a nossa morada terrestre, esta tenda for destruída, temos no céu um edifício da parte de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo de revestir, pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Que será possível se formos encontrados vestidos e não nus, pois nós que estamos nesta tenda gememos. Essa versão dessa Bíblia aqui, ela é um pouco complicada porque ela é uma Bíblia de Jerusalém, né? Ela é um pouco diferente, ela é mais puxada para o original, então tem algumas traduções, né? Ele fala que nós gememos para sermos revestidos da nossa morada celestial. Isso aqui está falando do corpo, né? Do nosso corpo que vai ser transformado. A Bíblia diz que nem carne nem sangue, né, herdará o reino dos céus, né? Então, o que a palavra de Deus ela nos diz, irmãos, é que Deus ele vai fazer uma transformação desse corpo, mas para isso, com esse corpo que nós temos aqui, nós vamos ter que passar por todas essas aflições que há no mundo, né? Perseguições, aflições, coisas que a nossa própria decisão vai nos levar a alguns pontos, né? Alguns estados da nossa vida que nós não queríamos passar, mas infelizmente pelas nossas escolhas erradas, nós iremos acabar, né, nos encontrando em algum estado, né, de dificuldade, de luta, por conta de falta de sabedoria, de pedir discernimento a Deus, o que escolher, né, o que fazer. E também temos que assumir a nossa autorresponsabilidade. Muitas das vezes nós entramos em tribulação porque nós mesmos procuramos, né, nós mesmos nos colocamos naquela situação e acabamos por culpar a Deus, né? Mas eu quero aqui nesta manhã te dizer, né, que Deus ele te ama. Ele não te abandonou. Eu mesmo sou a prova viva disso. Passei por vários instantes da minha vida por conta de escolhas erradas que eu fiz, né? Acabei entrando em estado até de depressão 2 vezes, caí em depressão, né? Pensei em tirar a minha vida, mas Deus, né, usou de misericórdia, me fortaleceu, me deu, né, sobriedade para que eu não fizesse, né? Porque a gente sabe, irmão, quem tira a própria vida está tirando aquilo que Deus mais te deu de precioso, né? Que é a oportunidade de poder vir aqui nesse mundo e experimentar a vida, né? E por conta de escolhas erradas que nós fazemos, nós que nos colocamos nesse estado, né? Mas a Bíblia ela diz, né, que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. De que maneira, irmãos? As obras do diabo, elas são feitas em oculto. Tem muitas pessoas que acham que o diabo não existe, mas ele está por aí atuando, né? O inferno ele já está atuando no mundo há tempos, irmãos. Se você vai na carta de Paulo lá, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o ministério da iniquidade ele já opera, né? A gente fica esperando o anticristo vir, né? O fim dos tempos, mas a Bíblia diz que muitos anticristos já têm se levantado lá no livro de João, né? Todo aquele que nega a Jesus, que nega que Cristo ele veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então, muitos anticristos já têm se levantado no mundo, já caiu, né? Já se levantou outros e agora, né, estamos aí se preparando para aquele que virá, né, para consumar o fim, né, dos séculos, né? E o fim, irmão, é apenas o começo, porque se você vai lá em Apocalipse 22, muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Apocalipse 22 fala que Deus restaurará, né, a criação. Deus fará um novo céu e uma nova terra para aqueles que forem salvos habitar. Então o reino de Deus vai estar, né, aqui com os homens. Lá fala, a nova Jerusalém vai descer do céu e vai, né, vir sobre a terra, ou seja, o céu e a terra, irmãos, vão se unir. Não vai haver mais separação entre as dimensões. Deus vai estar com os homens, né? Lá em Apocalipse 22, essa é a esperança que a gente espera. Esse é o nosso maior anseio. Aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem, né?
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Apocalipse 22, pois com eles habitará, né? E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, nem planto, nem dor, nem clamor, né? Porque as velhas coisas são passadas. Então, tudo isso que nós passamos aqui agora, irmãos, toda a luta que nós passamos, né, não se compara com a glória que há de ser revelada, né? Jesus, ele falou, não tem mais aquele que pode matar somente a sua carne e não pode fazer mais nada, mas tem mais aquele que depois de matar a carne pode matar o espírito, né? Só Deus tem esse poder, irmãos. Porque as dificuldades que você tem aqui nessa vida, né, você tirar a sua vida não vai resolver. Não vai resolver porque você vai estar arrumando um problema muito maior. Você vai estar tirando aquilo que Deus te deu. Você vai estar desligando, né, o seu avatar aqui da terra, que é esse corpo. Mas o seu espírito, ele vai permanecer vivo. E sabe lá, né? E sabe lá para qual dimensão que ele vai, entendeu? Porque existe, assim como existe a salvação eterna, vai existir também a aniquilação. Né? A aniquilação, a inexistência. Então, a partir do momento que você faz isso com a sua vida, né, você pode estar se condenando aí para a inexistência. Mas Deus, ele quer levar você para a existência eterna, para a vida eterna. Entendeu? Então, o inimigo, ele coloca na nossa cabeça, né, que se nós nos matarmos, nós tirarmos a nossa vida, nós vamos acabar com o sofrimento. Mas não, irmão. Você pode estar dando início a um como é que posso dizer aqui? Você pode estar dando início a uma catástrofe muito maior, né? E uma coisa que eu quero aqui dizer, né? Eu vi uma citação do Pablo Marçal que é muito importante, isso me mexeu muito comigo. O Pablo Marçal, ele fez uma citação que a própria Bíblia, ela afirma, né, que o diabo, ele já é derrotado, né? A Bíblia diz que o fim do diabo, ele já é predito na Bíblia, né? Que o Senhor, ele aniquilará, né, Satanás e os demônios, né, e seus anjos com o assopro da sua boca. Ou seja, Deus não vai ficar pelejando, irmãos. Deus vai vir para aniquilar o mal, né? Então, a Bíblia diz que Satanás, ele já é derrotado, né? A Bíblia não diz, está escrito na Bíblia, né? A gente é quem lê e fala, né? É uma pronúncia errada que a gente fala, mas assim, o diabo, ele já é um derrotado. E mesmo assim, ele acorda todos os dias, né, sem desistir. Ele vai lutar para levar o máximo de alma com ele para a condenação. E todos os dias ele está operando para isso, né? Todos os dias ele está fazendo as pessoas cometer suicídio, né, homicídio, várias atrocidades, para que as pessoas assim venham perder, né, o seu direito de voltar para, né, para o plano original de Deus, né? Que é a restauração dos céus e da terra, irmãos. Deus, ele é poderoso, ele vai fazer uma transformação do nosso corpo, vai colocar a nossa consciência no novo corpo, né? A nossa alma, que é o que mais importa para Deus, é o mais valioso que tem. Jesus, ele falou que, né, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? O que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus, ele faz essa pergunta, irmãos, porque não existe nada nesse mundo mais valioso do que a sua alma. Eu vejo muitas pessoas, né, desenfreadamente correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de riquezas. E a palavra também, ela diz que não se afadigueis a ficar rico, lá em Provérbios, eu não me lembro qual capítulo, mas fala, não afadigueis a ficar rico, pois a riqueza tomará asas e voará para longe. Ou seja, a riqueza, irmãos, ela é um dom de Deus, né? E a riqueza, ela tem que ter propósito, porque se você adquirir uma riqueza sem propósito, isso também vai ser, né, algo ruim para a sua vida, porque você também vai se perder. Aquilo que você achava que você ia encontrar, a felicidade que você achava que ia encontrar na riqueza, você não vai achar, porque você vai ter uma riqueza sem propósito. Então, o propósito da riqueza na sua vida é primeiramente para você honrar a sua família, né? Para você honrar os seus e depois você ajudar o próximo. E muitas das pessoas não estão interessadas na riqueza para isso, estão interessadas na riqueza para se mostrar para as outras pessoas, né? Às vezes pessoas que não estão nem aí para ele, né? E ele fica correndo atrás de aprovação. Você tem que correr atrás, irmãos, é da aprovação de Deus. Você tem que buscar ser aprovado por Deus, né? É como a palavra diz, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Então nós temos que buscar, irmãos, a cada dia ser aprovado por Deus. Essa aprovação que nós buscamos do mundo, nós não vamos encontrar. Porque as pessoas não estão nem aí para você, muitas das vezes. Nós temos sim que honrar nossos amigos, né?
procurar ser pessoas corretas, pessoas que sejam honestas, sejam dignas. Sim, temos que buscar, temos que desejar prosperidade. Sim, porque a prosperidade ela pode nos trazer um certo benefício, você vai poder dar para a sua família aquilo que você não podia dar. Sim, mas isso não pode ser o primordial da sua vida, né? Então, voltando aqui para o assunto, o diabo ele já é um derrotado, mas todo dia ele acorda e não desiste. Ele está todo dia lutando para levar o máximo de almas que ele puder junto com ele, porque ele já é condenado, ele não tem mais direito de escolha. Nós temos o direito de escolha. Hoje você tem o seu direito de escolha. É por isso que a palavra do Senhor ela vai dizer lá em Hebreus, acho que é Hebreus 3, né? Que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não faça como foi na tentação no deserto, né? Que puseram Deus à prova, né? E caíram ali no dia, irmãos. Foi muita gente. Eu não me lembro, mas parece que, se eu não me engano, foi 20 mil, né? 20 mil. Eu não sei bem se eu estou falando aqui a quantidade certa, mas a Bíblia diz, né, que eles puseram Deus à prova lá no deserto. Deus tirou Israel da terra do Egito, fez milagre, né? Derramou maná, né? Fez brotar água da rocha. E mesmo assim essas pessoas não tiveram gratidão a Deus, preferiram voltar para o Egito. E tem muitas pessoas que é assim, Deus tirou ele de uma vida, do lamaçal, tirou ele da escravidão e muitas das vezes ele quer voltar para a escravidão, não agradece a Deus por tudo que Deus fez, né? Não reconhece o que Deus fez. E eu estou aqui nessa manhã, né, como um mensageiro de Deus para a sua vida, para te dizer, busque a Deus, né? Busque a Deus, que Deus tem algo muito maior para você, algo que nada, ninguém pode tirar, né? Que é a salvação, a alegria, entendeu? Alegria no espírito, não alegria em coisas, porque as coisas passam, irmãos. As coisas são passageiras, as coisas desse mundo são passageiras, né? Bens materiais. Hoje você tem, amanhã você pode não ter, né? Como já houve comigo, já tive várias fases da minha vida que adquiri carro, adquiri moto, daqui a pouco perdi tudo de novo, achei que nunca mais ia conseguir. Daqui a pouco Deus fez um mover, né? E eu consegui tudo de volta. Daqui a pouco perdi de novo. Então, assim, essas coisas são coisas temporais, essas coisas elas vão e vêm, né? E você tem que ter fé, você tem que acreditar, né? Que Deus ele é poderoso para fazer, né? Como a Bíblia diz, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Então, busque a presença do Espírito Santo, que ele vai te capacitar a fazer aquilo, né, que vai ser bom para você, que vai ser agradável a Deus, né? Então, o inimigo, ele é derrotado. E nós, que a Bíblia diz que somos filhos de Deus, né, somos herdeiros de Deus, muitas das vezes acordamos já pensando em desistir, ou acordamos já desistindo. Mas uma coisa que eu tenho a te falar, não desista, não desanima, vai adiante, né? Segue em fé. O inimigo ele já sabe qual é o fim dele, você não sabe qual é o seu fim, você não sabe a situação que você está passando agora, né? Se é uma preparação de Deus para você lá adiante você estar mais forte, porque é assim, irmãos, cada vez que a gente passa por uma dificuldade, quando a gente levanta mais forte, a gente levanta mais disposto, né? Com mais desejo de vencer. E a vida é assim, é feita de altos e baixos, né? A vida ela é uma, como se fosse uma gangorra, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo, outra hora você está no meio. E é assim, irmãos. Nós temos que aprender a ter paciência, a seguir o fluxo da vida, né? E escolhendo de maneira sábia, tomando decisões que a gente não venha, né, também nos colocar em adversidade. Mas quando se entrarmos, temos que reconhecer a nossa autorresponsabilidade. Eu tenho um livro aqui que ele fala, né, sobre o poder da autorresponsabilidade. Tenho vários livros aqui, né, que me ajudaram também a sair, né, do quadro de depressão qual eu vivia. Não somente a Bíblia, porque a Bíblia ela é um manual de Deus para nós. A Bíblia ela não é um livro religioso. Infelizmente a religião pegou a Bíblia e adotou, né, como livro oficial da religião, mas a Bíblia ela não é um livro religioso, ela é um manual de Deus para mim e para você, para nós podermos conduzir a nossa vida aqui na terra de maneira que seja sábia e agradável a Deus, né? Temos ali o livro de Provérbios que tem conselhos para o mês inteiro, né? Conselhos de sabedoria, né? Qual escreveu ali o rei Salomão, um homem mais rico e mais sábio do que já existiu, né? Abaixo de Jesus, irmãos. Então,
Se você pegar a Bíblia e colocar, né, como um manual, não precisa considerar um livro religioso, considere um manual de Deus para você, comece a ler ela, comece a pedir a Deus antes de orar, de ler, comece a orar, pedir a Deus sabedoria, discernimento para você poder entender, né, o que Deus tem ali para você vivenciar diante dele, e comece a ler, né, busque a Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar, né, enquanto está perto. E a palavra de Deus também diz lá em Jeremias 33:3, né? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Tem gente, irmãos, que quer se aproximar de Deus para adquirir riqueza, adquirir poder, né? Deus pode dar? Pode, mas Deus ele quer dar, né, para os seus filhos algo que vai glorificar o nome dele, irmãos. Não que vai, né, trazer tristeza, dor para você, para a sua vida. Entendeu? Porque você pode conquistar também a riqueza, mas se for de uma maneira sem propósito, você não vai adquirir felicidade, pelo contrário, você vai acabar destruindo a sua vida, você vai acabar destruindo a sua família. Quantas pessoas, né, não destruíram a sua família por conta de dinheiro, né? Ali tinha uma pessoa que o amava, uma esposa, tinha filhos, e daqui a pouco ele adquire dinheiro, começa a achar que pode fazer tudo, pode, né, fazer o que quiser, começa a ter uma vida, querer levar uma vida de solteiro, começa a humilhar a esposa, humilhar os filhos, daqui a pouco quando percebeu já perdeu a esposa, perdeu o filho, desfez a família, né, por conta de dinheiro, né. Não estou aqui dizendo que o dinheiro em si ele é mau, mas a Bíblia diz também lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3, fala que o amor pelo dinheiro, irmãos, é a raiz de todos os males, e por isso muitos homens transpassaram a si mesmos com muitas dores. As decisões que essas pessoas tomaram por conta do dinheiro, para adquirir dinheiro, eles transpassaram a sua própria alma, e muitos venderam a sua própria alma. A gente sabe, né, de pessoas que fazem pactos e entregam a sua própria alma em troca da prosperidade, só que Deus pode te dar, irmãos, a prosperidade também, sem que você, né, precisa vender a sua alma para o mal, entendeu? Porque a sua alma ela é de Deus, e Deus quer resgatar a sua alma para Ele, entendeu? E Deus tem algo para você, mas você tem que ter um propósito aqui na terra. Então essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Para cada um que assistir esse vídeo, para cada um que está, né, aí precisando de uma palavra da parte de Deus. É isso que eu quero deixar para você nesta manhã. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Estou aqui gravando agora pela manhã, né? E que Deus ilumine, né, a sua vida, que Deus te dê um direcionamento, que você não venha tomar uma decisão que vai trazer, né, sofrimento, prejuízo para você, para a sua família, né? Porque quando eu fui tomar, irmãos, essa decisão de tirar a minha própria vida, né, o Senhor ele trouxe, né, na primeira vez ele me deu uma visão do meu funeral, minha família chorando em volta de mim. Foi uma maneira que Deus usou para que eu não fizesse, né? Da outra vez que eu fui fazer, né, o Senhor ele permitiu que eu ouvisse a voz da minha esposa e dos meus filhos, né, gritando, né? E eu voltei para trás e não fiz, irmãos. Então eu quero aqui dizer, né, não deixe que o inimigo coloque, né? Toda vez que um inimigo, toda vez que você vier um pensamento na sua mente, falando para você fazer algo que vai te destruir, irmãos, ou vai destruir alguém, não dê ouvido a essa voz não é de Deus, essa voz não é sua. Essa voz é uma voz intrusa do mal, né? Para fazer com que você tire a sua vida, para fazer com que você faça as pessoas sofrerem, entendeu? Então eu quero aqui te dizer, né, que Deus ilumine a sua vida, Deus te dê, né, direcionamento, Deus te dê discernimento, né, para que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que Jesus falou, né? A minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, né? Não a paz que a riqueza dá. Porque, irmãos, tudo que há nesse mundo, né, a cobiça dos olhos, né, e a soberba da carne, a soberba da vida, né? Porque as pessoas, né, acham que pelo que tem são melhores umas do que as outras, mas diante de Deus, Deus não mede a gente assim. Deus não mede o homem pela sua religiosidade, Deus não mede o homem pelo aquilo que ele tem, pela quantidade dos seus bens. O próprio Jesus ele falou lá em Mateus e Marcos, né? Deus ele nos mede, irmãos, pelo nosso caráter, né? Pelo que há dentro do nosso coração. Essa é a medida que Deus faz. Deus ele olha, a Bíblia diz que Deus ele sonda a mente e os corações, ele sabe da sua intenção e dos seus pensamentos. Então que você venha ter pensamentos bons, que você tenha
né? Tome atitudes corretas que venham, né, levar a sua vida a cada vez mais na direção de Deus. Porque também a palavra diz lá em Provérbios, né? Guarde o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, a Bíblia está falando para você tomar cuidado com as suas intenções e com as suas decisões. As saídas da vida são as decisões. Cada decisão que você tomar, ela vai te levar para algum rumo, ela vai te levar para alguma situação. Mas que essas decisões venham a ser sábias e que venham te levar cada vez mais para perto de Deus. Amém? Fica na paz.